Queria agradecer a Mariana, ao Bom Dia, e o meu romance, a Granulações, eu tenho esse romance tem um link muito grande com a Carola, porque eu comecei a desenvolver uma das perguntas que eu vou fazer mais adiante, é justamente sobre isso, sobre essa interação com as oficinas, né? Então, acredito que vocês já conhecem com armas sonolentas e eu fiz uma listinha aqui para me ajudar nessa mediação. Eu queria, com armas sonolentas e da avó. São 3 mulheres, mas todas são acompanhadas por uma quarta personagem que não está tão evidente nas sinopses do livro, mas essa personagem está lá durante a história toda. E é uma história, apresentasse o livro e falasse um pouco dessa história e de como ela chegou até ela. Qual foi o surgimento dessa ideia, o que te levou a escrever esse livro? Bom, gente, muito obrigada. Começo agradecendo a presença de vocês aqui. É uma alegria poder falar nesse lugar, nesse ambiente tão acolhedor, ao mesmo tempo assim, quase uma conversa na sala de casa. Quero agradecer a Mariana, a Carol, enfim, pelo convite. Eu já tinha participado de uma entrevista que elas fizeram comigo no ano passado. E que é uma entrevista que eu gostei muito de fazer, de falar. Eu acho que elas têm uma visão da literatura rara, então faz com que você renda e você continue conversando. Então é uma alegria estar aqui hoje. Muito feliz de estar com a Ana mediando, que eu já conheço há muito tempo, acompanhei a trajetória dela, quer dizer, eu acompanhei esse processo de se tornar escritora. Então é sempre assim, é muito bonito você ver o escritor surgindo e o escritor brilhando, enfim. Fico muito feliz de estar aqui com esse nosso diálogo. Eu começo falando do livro, quer dizer, antes de falar do que o livro fala, né? O livro, de onde surgiu a ideia? A primeira ideia foi que eu queria falar sobre mães e filhas, eu queria falar sobre a relação mãe e filha. E aí eu comecei na realidade eu não queria nem falar, no início eu ia procurando um tema de pós-doutorado. Eu tinha acabado o doutorado, queria fazer o pós-doutorado e pensei, eu quero escrever sobre a relação mãe e filha nos romances brasileiros escritos por mulheres. Essa era a minha ideia. E aí eu comecei a procurar. Aí eu procurei. E para minha surpresa, eu achei quase nada. E aí eu fiquei tão impressionada de falar, gente, mas todo mundo nasceu de uma mãe. Todas temos mãe. Por que as mulheres tendem a não falar dessa relação tão importante e tão essencial? Com algumas, claro, com exceções. Por exemplo, a Sheila, que era uma exceção. Mas já canônicos. Então, esse foi o início. Eu falei, não, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre esses temas que ficaram um pouco silenciados até então, né? Eu quero falar sobre a mulher, eu quero falar sobre o corpo da mulher, eu quero falar sobre gravidez, sobre querer ou não querer ter filhos. Eu quero falar sobre o desejo da mulher. Quer dizer, eu quero falar desse mundo que me parecia pouco representado, porque eu acho que e aí eu me incluo, nisso eu me incluo, quer dizer, eu também fui uma autora que não falou sobre isso, né? Então foi um momento até para mim de olhar e falar, mas espera aí, por que eu mesma não falei sobre isso até então? Então surgiu dessa descoberta. Eu falei, não, eu quero falar sobre isso. Então essa foi a primeira ideia. A segunda, eu estava no museu, estava no MASP e vi uma foto de uma artista incrível, na realidade ela nasceu na Itália, mas ela é considerada uma artista brasileira, que é a Ana Maria Maiolino. E é uma foto muito linda porque é ela, a própria artista, a mãe dela e a filha dela na foto, e elas estão ligadas por um fio na boca, que é um fio de macarrão, né? E essa foto me impressionou muito porque eu pensei naquele momento, eu quero falar sobre essas 3 gerações, eu quero falar sobre a relação da avó, da mãe, da filha e das heranças
Quer dizer, que heranças a gente recebe ou pode receber da mãe, que recebeu da própria mãe, que recebeu da bisavó. Quer dizer, essas heranças que muitas vezes são heranças pronunciadas, às vezes é uma frase, às vezes a frase assim, todas as mulheres da nossa família são infelizes no amor. E aí essa frase segue com todas as mulheres sendo infelizes. Ou às vezes a herança é um silêncio, é algo que não foi dito, por exemplo, um estupro. Um estupro que a avó sofreu, que ela não fala para a filha, mas que a filha de alguma maneira compreende que há um trauma ali. E ela, por sua vez, passa para a própria filha e é como se uma espécie de sofrimento, né, que vai passando de mãe para filha. Então, a ideia era falar disso, era falar dessas heranças e dessas gerações de mulheres que vão, enfim, mãe, filha, avó, neta, e de como também, quer dizer, o livro ele é um romance de formação. O que é a ideia do romance de formação? O romance de formação é um gênero muito masculino, que em alemão é o Bildungsroman, né? Então ele parte pela ideia de um jovem, normalmente na adolescência, e que ele vai entrando no mundo adulto, ele vai aprendendo sobre a vida e o mundo e vai se tornando um homem. Então eu pensei, eu quero trazer isso para o mundo feminino, quer dizer, eu quero falar de um romance de formação a partir de um tornar-se mulher. Né? A ideia é que não existe a mulher, a gente se torna mulher, o que é se tornar mulher. Então tinha também essa ideia de usar o gênero para quebrar o gênero, para desconstruir o gênero e pensar como a gente pode pensar a história a partir do o que é sair da adolescência e tornar-se uma mulher no mundo. Então isso são todos os temas do livro. Eu acho que eu já falei meia hora. Não falou meia hora. Eu sempre noto que você, em todos os seus livros, tem uma preocupação muito grande com o narrador. Você, e até na própria oficina, você sempre fala isso. Quem está narrando, por que está narrando essa história? Eu queria que você falasse um pouquinho do narrador, da narradora do livro, né? Quem narra o livro e por que essa escolha? Tá, eu realmente acho que o narrador é tudo. Por que é? Porque ele é tudo, porque ele é a perspectiva. É o olhar. Então, por exemplo, quando você escolhe narrar em primeira pessoa, você faz uma escolha muito diferente de quando você escolhe um narrador em terceira, onisciente. E você usou as duas... Aí, por exemplo, quando você escolhe um narrador onisciente, você sempre parte do princípio que há uma verdade em geral, há uma verdade que pode ser narrada. Quando você desconstrói isso em geral, a primeira pessoa te dá a perspectiva de... é a minha visão. É a visão do personagem, tudo passa pelo personagem. Então, por exemplo, sei lá, é o Dom Casmurro, né? A gente não sabe quem é a Capitu, porque a Capitu que chega a nós é narrada pelo Bentinho, né? Então faz toda a diferença como você aborda, né? Então, no meu caso, para mim a questão de quem narra é muito importante. Então você tem 3 linhas narrativas. Você tem a primeira linha narrativa, tá num narrador, digamos, seria quase que um discurso indireto livre. Aquele narrador em terceiro, mas que entra na cabeça do personagem. Que é a Ana. Depois você tem a Mike, que é narrado em primeira pessoa. E por último você tem a avó, que é novamente um narrador em terceira pessoa, discurso indireto livre. Quando eu escrevo, eu tenho uma preocupação muito grande de justificar o narrador. Quer dizer, para mim, isso é uma escolha minha. Por quê? Então eu não acredito muito naquele narrador que surgiu do nada. Então ele sempre está justificado. Seja porque são cartas, seja porque são gravações. Então, não é tão claro assim, eu vou dar um spoiler, mas eu não ligo para spoiler. Então, quem não quiser, quer dizer, na minha ideia, alguém escreve esse livro, quem narra é a Mike. E como você percebe isso é porque na segunda parte da Mike, ela faz uma passagem. É o tornar-se sujeito. A minha ideia, assim, na formação dela, é algum momento que ela faz essa passagem e ela passa a ser uma pessoa. E ela passa a ser uma pessoa porque ela narra a própria história. Então, quando ela acorda, ela desperta, não é acorda, ela desperta, ela vem em cima de uma mesa um manuscrito. E eu não digo que manuscrito é esse, mas na minha cabeça esse manuscrito é o próprio livro que você está lendo. Então, ela é a narradora e por isso que ela narra a parte dela em primeira e a parte da avó e da mãe é uma construção dela do narrar a história, porque a história real nunca... Ela é sempre inacessível, assim, na minha ideia de conceber a literatura.
Então, essa escolha que narra é a Mike, mas não acho que nada disso seja realmente tão importante assim para ler o livro. São questões muito técnicas, minhas, assim. Sim, para quem lê é uma leitura prazerosa e instigante também, porque a gente se pega pensando quem são essas personagens, por que essa personagem, e eu vi que você teve uma preocupação bem grande com a estrutura. Você separou o livro em primeira parte, do lado de fora, e a segunda parte do lado de dentro. Eu queria... no inventário você também separa em partes, nos anteriores também. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa preocupação com a forma, né? Você já usou gravações, já usou cartas e agora usa muito do teatro também, poesia em língua amazônica. Queria que você falasse um pouco da forma, dessa preocupação estrutural também. A primeira parte é o lado de fora e o lado de dentro, né? O livro ele é muito diferente. A primeira parte do livro, ela é mais... eu estou falando de coisas do mundo, acontecimentos. Quando chega na segunda parte, a gente passa para um mundo mais irreal, que é o mundo do teatro, é o mundo da alucinação, é o mundo do sonho. Quer dizer, então a parte de dentro eu tenho inconsciente na minha cabeça, no livro. A parte de fora são os acontecimentos do mundo, que é as coisas que você faz em termos práticos, né? Mas a ideia, e que eu cito isso no livro, é uma fita chamada fita de Moebius, em português Möbius, que se você pegar uma fita, quer ver, eu vou mostrar para vocês entenderem o que é essa fita. Vou fazer aqui uma fita para vocês. Exatamente, se você pegar essa fita e você faz assim, se você torcer ela e juntar, se você tem um desenho do Escher que passa umas formigas, né? E essa é a fita de Möbius. E aí você vai andar por aqui, mas quando você chegar aqui, você vai sair do lado de fora. Então a ideia é que o lado de dentro é o lado de fora, que não há. Então, porque na realidade o que a gente vive, e por que eu pensei isso? Porque eu acredito fortemente que o que a gente vive em termos psíquicos está totalmente conectado com o que a gente vive no mundo, assim como o que você sente está conectado com o seu corpo. Então, que uma doença ela não está separada da sua psique, né? Então, elas têm conexões que a gente não conhece. Então, o psíquico é também o físico, né? E que muitas vezes para o personagem não interessa. Aquilo aconteceu realmente ou ele alucinou, ou ele sonhou. Não interessa se aquilo realmente aconteceu, ou se foi uma alucinação, ou foi um sonho, porque o fato daquilo ter aparecido é uma revelação sobre esse personagem. Assim como é uma revelação sobre a gente. A escolha que a gente faz, o que a gente sonha, são formas de linguagens do inconsciente. Então, por isso que eu escolhi essa fita para mostrar que um lado é o outro. Não está em diferença, um se espelha no outro. Então, por isso que eu tenho o lado de dentro e o lado de fora, mas é a mesma coisa. Em relação a trazer outros elementos, primeiro porque me dá um grande prazer. Então, tem uma cena que ela está no carnaval, ela é uma jovem alemã, ela vem para o Brasil e ela chega no carnaval do Rio de Janeiro. Spoiler, assim que novamente, ela chega em pleno carnaval do Rio de Janeiro e ela vai encontrando uma série de personagens e é toda uma longa cena muito onírica, que você pode imaginar que aquilo aconteceu realmente, ela alucinou, ela não sabe. É quase sem fôlego também. E entre esses personagens aparece, por exemplo, alguém vestido de diabo, né? Fantasia de carnaval, ele senta do lado dela na estação, esperando um bondinho em Santa Teresa. E diz pra ela, bom dia, tudo bom, eu sou o Lúcifer, né? E aí ele começa a falar ao mesmo tempo como se ele fosse. Então eu peguei falas do Fausto, né, do Mefisto, e coloquei nas falas dele. Então parte do que ele fala é inventado, mas parte são realmente falas do Mefisto. Porque aquilo era para mim, muito interessante de trazer, até porque ela é uma personagem que é alemã, então faz sentido que na alucinação dela o Mefisto tenha falas do Fausto, né? E aí depois eu queria falar da língua geral. Então eu tenho um personagem que está falando o que é essa língua materna, essa língua que é a tua base. E aí eu pensei, ela está em busca da própria língua materna, mas existe o que seria a língua materna brasileira, que é uma língua, além do português, é meio uma língua perdida, é uma língua que ficou, que é a língua geral, né? A língua geral foi a língua que se fala no Brasil
até o século XIX, meados do século XIX, e que depois desapareceu completamente. E é como se ficasse uma língua meio que enterrada, né, na nossa história, porque, enfim, né, é uma língua muito mais baseada no tupi, né, no tupi-guarani. Então, eu queria trazer isso como um espelhamento de que o que acontece com o personagem, o sujeito, tem uma relação com o que acontece com a história do país, né, que a questão social é uma questão importante. Então, a busca dela como pessoa pode ser lida também como a busca e as questões de todo um país, de identidade. Essa questão social era um dos pontos que eu ressaltei. Eu acho que esse livro é uma ruptura com os livros anteriores, mas mesmo assim eu acho que tem alguns elementos em comum com os outros livros, mas a questão social que você aborda Com Armas é maior, mais visível e tudo. Eu queria que você falasse um pouco como é que essa situação do país atualmente, se isso te influenciou, se você, eu sei que você não quis fazer uma crítica direta e tudo, mas a gente ao ler percebe a questão social entranhada no livro, tanto na parte da Alemanha quanto na história aqui do Brasil, da Ana, da mãe dela, né, da avó. Queria que você falasse um pouco como isso te atravessa a sua escrita, né? É curioso que isso tenha surgido, mais uma vez eu penso nessa fita de Moebius, né? Porque, na realidade, o livro surgiu de vivências muito pessoais, minhas, muito subjetivas. Quer dizer, eu tive uma filha, a questão, eu tive, sei lá, terminei uma análise de 10 anos, quer dizer, foram coisas muito que não são pensadas para o social, né? Mas eu acho que o que aconteceu é que houve ali, para mim, uma espécie de transformação, de passagem. Então estava claro para mim que eu não podia mais escrever da forma que eu tinha escrito antes, totalmente. Claro que eu não veria outra pessoa, mas tinha para mim uma ruptura muito clara no livro. Eu não pensei, e como eu contei outras vezes, eu comecei a escrever o livro, eu só sabia isso, eu quero escrever sobre 3 gerações de mulheres, mas eu não pensei em mais nada, eu não sabia onde eu ia chegar. Tipo, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer no livro, eu não tinha a menor ideia que essa avó ia ser essa avó, eu não tinha ideia de nada. Eu comecei a escrever muito assim, tipo, me jogando no escuro. Você começou quando? Levou quanto tempo? Eu escrevi o livro durante 2 anos e revisei durante 1 ano. Então eu acho que foi uma coisa assim, elas foram surgindo e não foi porque eu disse vou escrever sobre questões sociais. Não foi essa o ponto de partida. Eu falei, eu vou escrever sobre aquilo que me move, que me toca, que está assim grudado no corpo. E aí eu fui percebendo que isso estava grudado no corpo. Mas eu não sabia até então, eu não sabia que ia surgir isso, eu não sabia que tinha esses personagens. Então foi uma coisa muito de coragem, de se jogando e sem medo, porque de ocupar um lugar muito assustador também em muitos momentos para mim, porque tem a ver com a maternidade, né, cada vez que você constrói um personagem, você tem que arrancar das suas entranhas aquele personagem de alguma maneira, né? Então foi surgindo e quando eu vi, era essa avó. E de certa forma eu estava escrevendo também sobre a minha avó, que não era exatamente essa avó, mas que era uma costureira, quer dizer, que viveu alguma coisa um pouco parecida. Então eu falei, gente, aí quando eu vi, eu estava escrevendo sobre uma linhagem de avós e de mulheres, e de repente eu pensei, não, mas não é só delas, eu estou escrevendo sobre questões muito do país, mas também muito latino-americanas, quer dizer, dessa mulher, enfim, que vai trabalhar como empregada, dessa mulher que enfim, que não tem direitos. E aí quando você vê, é como se o que estava ali não era o que você pensou no sentido, vou escrever sobre o país, nem sobre, mas surgiu como uma consequência de um olhar para dentro de mim. Por exemplo, essa avó, que é essa entidade avó, foi tirada... quase tudo no livro, eu sempre falo, o livro é uma autobiografia minha, é uma autobiografia psíquica. Essa avó, que é essa entidade, vem porque eu descendo por parte de pai, né, de Maputes, né, e que normalmente o que aconteciam? Eram mulheres que eram estupradas, né,
por espanhóis e que não só era, quando elas eram estupradas, o que acontecia? Elas não podiam mais viver onde elas viviam, então elas eram jogadas para fora da comunidade. E era, então, grande parte, né? E essas mulheres é esse início da gente, que é um estupro. E eu acho que não só no Chile, mas aqui no Brasil também, essas indígenas. Isso é comum. Né? E aí você percebe que há uma história comum. Né? Então, quando eu pego essa voz e falo disso, no fundo eu não digo que ela é estuprada, mas na minha cabeça há um estupro que se repete, que depois aparece nas outras personagens. Então é como uma... engraçado, viu? Aí eu me emociono. Fiquei emocionada. Por que isso? Aí de repente você percebe que você é meio filho desse estupro, de alguma maneira, né? Mas não eu só, mas todo mundo. Bonito isso. Você selecionou essa parte? Selecionou essa parte para ler? Agora eu nem sei se eu consigo. Daqui a pouco a gente volta com isso. É muito estranho, eu rio, porque eu falo assim, eu dou entrevista, choro. Aí a pessoa, sei lá, escreve sobre o livro, eu choro. Eu falei, eu vou chorar até o final do ano. Eu achei uma parte muito bonita nos agradecimentos, quando você fala a Vitória por existir. A existência da Vitória te fez mais emotiva nesse sentido? Te faz sentir essas histórias de uma forma mais acentuada? Eu acho que tudo está interligado, né? Eu acho que tem a ver, para mim, na minha história, uma relação com o feminino. Quer dizer, quando eu falo, eu fiz 10 anos de análise, foi uma aproximação do feminino. Por que acontece? Eu cresci achando que para você se colocar como mulher, você tinha que ser um homem. Quer dizer, eu cresci achando que para ser uma mulher intelectual, que escreve e que é levada a sério, você tinha que se colocar como um homem, né? Então, para mim, só existia essa possibilidade. E o feminino eu olhava como uma coisa assim, quase que eu tinha medo, sabe? Porque ia virar mulherzinha. Literatura sabe? De mulherzinha. Eu não ia, porque podia ser mulherzinha. E eu tinha que dizer, não, eu não sou mulherzinha, eu sou basicamente um homem que está aqui, por acaso uso saia. Né? Mas é uma coisa assim. Então, eu acho que eu fui me aproximando disso e olhando para isso. Não, isso não é a única forma possível. Tem que existir uma forma de se colocar no mundo como mulher também e ser respeitada como mulher, sem precisar ocupar esse lugar. Fale com esse lugar masculino, sabe? Sem precisar. E poder, inclusive, falar sobre questões da mulher. Eu ia te perguntar isso. Eu acho que esse livro... Eu nunca te identifiquei como uma escritora de literatura feminina. Sempre te vi como uma escritora do mundo que conta, às vezes, algumas histórias mais ligadas às mulheres. Mas nesse livro, eu acho que é a tal da ruptura que a gente estava falando. Você tem uma ruptura que você escolhe uma... Eu não acho que é uma abordagem feminista, mas você se preocupa com essas questões das mulheres. Eu acho que isso vem à tona muito nesse livro, né? Porque tem a ver com a minha trajetória, para falar da questão da Vitória. E quando a minha filha nasceu, aí eu que passei anos da minha vida, eu não queria ser mãe. Sabe? Porque eu me colocava totalmente nesse lugar, não, eu não vou ser mãe porque eu tenho que escrever. E aí, nisso tudo, eu comecei a querer ser mãe. Eu falei, por que eu tenho que escolher ou eu escrevo ou eu sou mãe? Então, nesse momento, de poder dizer, não, eu quero ser mãe e quero poder escrever, enfim, essas coisas. Então, quando nasceu a Vitória, e também o fato de ela ter sido ser uma menina, né? Eu comecei a pensar, gente, eu pus uma menina no mundo. Em que mundo ela vai viver? Sabe? Então, aí eu comecei a olhar para tudo, para mim, enfim, para as coisas que foram acontecendo, movimento feminista e tudo calhou na minha vida de dizer... Não, isso é uma questão essencial e eu preciso falar sobre isso. Eu percebi também, eu já tinha lido seus outros livros e tudo, mas agora eu fiz uma releitura para fazer a mediação aqui e eu percebi que, e a gente falou um pouco sobre isso, os seus outros livros têm aquela questão da dificuldade de comunicação. Tanto que você usa formas
É a Nina que escreve cartas, a Érica que faz as gravações, para não se perder, para não perder a memória, não perder a comunicação. Aqui você tem a busca da memória, e você busca o teatro também, né? Os outros textos, você busca o teatro. Eu queria que você falasse dessa busca de comunicação, falta de comunicação e capacidade de comunicação, que eu acho que você se comunica com os leitores, tanto que a casa aqui está cheia de leitores. Eu queria que você falasse sobre essa questão da comunicação. Esse foi um tema super interessante, que eu me dei conta na entrevista que eu dei para o Raimundo, porque não tudo que a gente escreve é consciente. Então, muitas coisas a gente só vai perceber depois o que realmente aquilo significava. Então, eu de repente me percebi, depois do livro pronto, publicado, que pela primeira vez há uma comunicação, quer dizer, há uma mensagem que chega no outro, porque até então você tinha isso, quer dizer, mandava cartas, o personagem mandava cartas e o outro não recebia, a gravação, que era uma gravação para ninguém, e de repente aqui você tem, no final do livro, agora vou dar um spoiler terrível, porque a última cena do livro é uma avó lendo em voz alta para a neta um livro, que eu não digo qual é, mas que na minha cabeça é o próprio livro que a gente tem em mãos. É como se a história voltasse ao início, como algo que nunca termina. Antes, o meu final era sempre uma ruptura, era um movimento interrompido. E nesse não, quer dizer, é como se voltasse para um tempo circular. Era a minha ideia de um tempo circular. Também que as coisas voltam, tanto que a avó diz em algum momento, vamos ficar aqui porque mais cedo ou mais tarde tudo volta. Essa ideia do tempo circular, das coisas que se repetem, das heranças. E quando ela lê em voz alta esse livro para a neta, ela está lendo a história da neta. Né? Ela está lendo a história da origem dela. Então, existe essa comunicação pela primeira vez. Sim. E graças a você, eu não tinha pensado nisso. Que isso faz parte dessa ruptura, né? De repente os livros não é mais uma comunicação para ninguém. E esse final que você fez, para mim, me emocionou de uma forma que quando eu cheguei a ele, eu não consegui nem ler as notas, eu tive que parar, fechar, pensar muito no que você tinha escrito e me deu vontade de voltar. Essa coisa cíclica tá forte mesmo, que você volta lá para Ana, né? Eu achei muito, volta para o começo, que começa com a Ana, eu achei muito interessante. E quando eu li, eu percebi isso, essa comunicação tá posta, tá feita. Porque uma das aflições dos livros anteriores é justamente isso. A gente se reconhece nessa incapacidade de falar, de se comunicar, de estar com o outro, né? Eu sentia muito isso, sinto muito isso. Engraçado, né? Porque eu tenho a sensação que eu fui ficando mais velha, eu fui ficando mais otimista. É um negócio horrível. Quando eu chegar aos 70, eu vou virar uma poliana. É meio como o Vinícius, que nasceu, que quando era criança era muito sério e tudo, e foi virando um não, é engraçado, né? Porque eu fui uma criança muito deprimida, eu fui uma adolescente, tipo, e aí você vê que você vai ficando mais otimista, deve ser um envelhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as oficinas, né? Eu vim de uma oficina, estou vendo a Andréia ali, que também veio da mesma oficina, também escreveu agora o primeiro livro. Eu queria que você tocasse um pouquinho, eu não sei se aqui vocês já fizeram oficinas com escritores, Sheila, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre as oficinas. Tá, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar essas oficinas, eu amo. Tipo, é uma coisa que eu adoro, porque para mim, primeiro porque é um pensar sobre a literatura, pensar sobre as questões da literatura, e segundo é porque eu leio os textos dos alunos. E eu sempre digo isso porque eu não vejo a oficina como eu estou dando conhecimento e os alunos não sabem nada e eles estão recebendo conhecimento. Não é isso, é uma troca. Então, eu compreendi coisas da literatura, do fazer literário, mas também da própria literatura, que eu só entendi porque eu leio os textos dos alunos e acompanho os erros. Eu já vi no texto, enfim, surge um escritor
eu já acompanhei muitas vezes busca do autor pelo seu tema, enfim, aquela busca que de repente o autor encontra o tema. Por exemplo, eu vivi isso com a Helena, que está aqui, né, de uma forma muito... Você já era uma escritora quando você chegou na minha oficina, mas a Helena estava ali buscando. E aí eu vi um momento em que a Helena encontrou a forma, o formato, o que ela queria dizer, com que ela... a melhor forma para dizer aquilo. E o texto dela, assim, parecia uma explosão. E eu chorei lendo o texto da Helena, porque era lindo, sabe? Então é raríssimo. E digamos assim, é uma maravilha poder acompanhar isso. Então a oficina para mim é uma vivência, que eu acho que é para os outros, mas é também para mim, porque eu não acho que nada pode funcionar se é aquela coisa, eu estou aqui, eu sei e você não sabe, né? E tanto que nas oficinas eu sempre falo, olha, todas as regras que eu estou dando nessa oficina, tudo é para vocês irem contra depois, tipo assim, porque a literatura é isso, né? Não existem regras, não adianta você pegar um manual. O manual é aquilo que você sabe para depois você ir contra aquilo. Você escreve a contrapelo, né? Então, a oficina é muito mais esse diálogo. E para mim, me deu uma visão do fazer literário que eu não teria sem essa troca. Não vou aprender isso em nenhum lugar. Eu aprendi isso e aprendo nessa troca, nessas oficinas. Por isso que é uma coisa que eu nunca deixo de dar, porque eu amo fazer isso. Eu me lembro de uma aula de clichê que você tenta fazer com que a gente não escreva clichês e tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Bom, eu acho que... Eu não acredito em alguém que... Uma coisa que eu digo na primeira aula, e eu sempre falo depois disso, vocês podem ir embora porque nada mais importa, é que eu não acredito numa escrita, eu vou escrever, tá na moda bicicletas. Pô, bicicleta tá bombando, então eu vou escrever um romance sobre bicicletas. Tipo assim, eu não ando de bicicleta, não tenho nenhuma relação com a bicicleta, mas, poxa, o livro vai ser uma merda. Então, assim, o que eu sempre falo na oficina, e que eu acho que é o básico, e nem vou cobrar por isso, vou falar de graça agora, o básico você tem que escrever sobre aquilo que te move, você tem que escrever sobre aquilo que é você, que é o teu tema, você precisa falar isso, você precisa mais do que tudo falar aquele assunto. E para você fazer isso, você tem que ter uma coragem, porque se você tiver medo, você vai ficar... A bicicleta, eu posso falar sobre o lustre, você tem que ser... E não interessa o que os outros vão pensar. Se você não for capaz de fazer esse movimento, qual é a sua verdade? E para você olhar para a sua verdade, muitas vezes isso vai ser muito doloroso. E você vai ter que lidar com aquilo. E é dali, quer dizer, quando o escritor consegue acessar aquilo que é assim... básico, é o que te move, é a tua verdade, você acessa isso e aí você vai em busca de uma forma, de um formato, de uma linguagem para dizer isso. Quando você junta essas duas coisas, que eu dei o exemplo da Helena, vem a explosão, surge o escritor. E eu vejo isso acontecer o tempo todo. Eu dou oficina já, sei lá, 10 anos de oficina. Então eu vejo isso acontecer e vejo muitas vezes as pessoas na oficina com muito medo de acessar isso. Né? Então, por exemplo, eu tive um caso de um aluno que, enfim, que a questão dele era a homossexualidade dele. E aí ele escreve um personagem, por medo de lidar com isso, um personagem hétero garanhão, pegando todas as mulheres do mundo. E eu ficava lendo isso e eu não sabia. E eu falava assim pra ele, vem cá, estranho o seu personagem, eu tenho a sensação que ele é gay. E aí foi muito engraçado, porque... E eu não sabia, não era uma coisa visível, né? Eu falei, é estranho, mas o seu personagem não me convence, como garanhão. Não é verossímil. Não é verossímil, alguma coisa que tá errada. E o texto era ruim, né? E aí, aí ele parou o texto, né? E aí, um mês depois, ele volta pra mim e falou, quero falar com você depois da aula. Gente, ele vai estar vendo o celular. Quero falar com você depois da aula. E aí, tudo bem. E aí, depois ele veio e falou assim... eu preciso te dizer, pensei muito no que você me disse, porque eu sou gay. Eu, assim, sim, daí? E aí ele falou, porque é uma questão, não quero ser visto como literatura gay. Eu falei, gente, não interessa. Se essa é a sua questão, você quer falar sobre isso, porque não necessariamente você pode ser gay e não querer falar sobre isso, porque não é uma questão no momento, mas pode ser que seja o seu tema.
Eu falei, se você quer escrever um bom livro, e essa é a sua questão, você vai ter que encarar. Né? E é claro que é muito difícil, né? Porque no caso dele ele ia ter que se assumir. Né? Então, é difícil, cada um tem o seu caminho, mas você precisa acessar aquilo, porque ele queria tanto falar sobre aquilo que ele estava falando sem falar. Né? E estava saindo nas entrelinhas do texto dele, tanto que estava nas entrelinhas que eu percebi. Porque era assim, era muito. E ele estava travando aquilo e aí só saía, sabe? É como se você estivesse querendo colocar uma massa de bolo imensa num negócio pequeno e a massa fica saindo para todos os lados. Fica sobrando, né? Fica sobrando. Aí fala assim, para o seu livro funcionar, você vai ter que olhar para isso, porque essa é claramente a sua questão. Nunca mais vi, não sei. É um verso com armas sonolentas, é um verso de uma poeta, ela era poeta, dramaturga, foi uma freira mexicana do século XVII, que é a Sor Juana Inés de la Cruz. Que foi, talvez, a gente poderia pensar ela como a primeira feminista latino-americana, no sentido de uma América Latina, como América Latina, né? A gente não está falando da história anterior. E ela foi uma mulher, provavelmente um gênio, era uma mulher genial, e que ela amava os livros e ela decidiu entrar para o convento para poder estudar, porque era numa época em que a mulher ou ela casava ou ela casava. Ou ela ia, então, era a única opção que ela teve de continuar produzindo e estudando foi entrar para o convento. E ela dedicou a vida dela a isso, ao estudo, ela escreveu peças, brilhante. E ela falava da questão da mulher. Então, para mim, e ela aparece no livro, né? Então eu acho que é uma figura, para mim, central para pensar nessa genealogia de quem são essas mulheres. E aí eu tava lendo um poema dela que se chama Primeiro Sonho, e que é muito longo, e de repente estou lendo e vejo esse verso com armas sonolentas. Eu falei, gente, é o meu livro, é isso, é exatamente isso. E o que é a ideia do Armas Sonolentas, né? Que é a ideia do poema dela. É que existem armas, existem formas de luta que não passam pela razão, numa ideia de razão cartesiana. Obviamente ela não está falando de Descartes, mas da ideia que a gente tem de razão cartesiana. Existem formas de combate que passam pelo inconsciente, passam pela emoção, passam pela intuição, passam pelo sonho, né? Então, que o combate pode ser muito diferente. Então, as mulheres no livro, elas são mulheres que estão lutando o tempo todo, né? Elas não estão ali paradas, tipo, elas estão em movimento, elas estão combatendo, seja o mundo, seja elas mesmas, né? Nesse processo de se tornar um sujeito, porque para a mulher se tornar um sujeito significa existir. Ter voz. Né? Ter voz. Então, a ideia de que existem outras armas que a gente deixou de lado, porque não são as armas do mundo fálico. Então essa é a ideia, e por isso quando eu vi esse verso, falei, é isso. E me agarrei a esse verso e não soltei mais. Quero ler aqui um trecho da Ana, que é assim, essa personagem que ela vai morar na Alemanha, ela é uma atriz muito jovem, conhece um diretor alemão muito famoso, casa, então vai morar com ele e descobre quando ela está lá que ele isola ela completamente e ela fica sozinha, sem saber o idioma, cada vez mais isolada, cheio de spoiler, né? E nisso ela engravida e é um filho que ela não quer ter. Só que ela só descobre que ela está grávida, ela já tem 4 meses de gravidez e ela não tem coragem de tirar. Então essa parte aqui. Mas Rainer nem precisou, Rainer é o alemão, mas Rainer nem precisou cancelar tantos compromissos assim. Poucos dias depois, a criança nasceu. Parto normal. A sensação de que o corpo estava se partindo em pedaços. Implorou para que fizessem uma cesárea, ou ao menos algum tipo de anestesia. A enfermeira olhou com desprezo. Teve ódio de tudo e de todos. Gritou durante horas, pensou que ia morrer. Teve alucinações. A criança dentro dela abria sua barriga por dentro com uma faca e saía sozinha para o mundo lá fora. A criança dentro dela era escura e seca, feito um macaco.
A criança dentro dela nascia com todos os dentes enormes que apontavam para fora e deformavam sua boca. A criança dentro dela comia a própria placenta. E quando se deu conta, horas depois, a criança dentro dela era um bebê embrulhado em seus braços. Uma menina. Eu não acredito num livro que funcione em termos universais, que não passe pelo que eu falei, a sua verdade. Porque é quando você acessa essa instância de uma verdade que você começa a perceber que essa sua verdade que você colocou no livro é também a verdade dos outros, porque na realidade a gente está ligado, a gente vive os mesmos dramas, as nossas tragédias são as mesmas, né? O que permite que a minha tragédia seja também a sua? É porque eu acessei ela de dentro e não fiquei de fora olhando para ela. Ah, essa é a tragédia da humanidade, vou falar aqui sobre a tragédia da humanidade, né? Não funciona. Então, para mim, sempre passa pelo pessoal a ideia do que o pessoal é político, né? É sempre, para você chegar no outro, você tem que passar por você mesmo. Enquanto assim, se você não tiver o contato com você mesmo, você não vai conseguir acessar o outro. Eu vejo às vezes, por exemplo, um problema muito sério em gente que está escrevendo, que é assim, o personagem sou eu e o personagem, ele é tipo o cara, por exemplo, o personagem sou eu, ele é um cara, gente, ele come todas as mulheres o livro inteiro, ele passa o livro inteiro comendo mulher. E as mulheres todas acham ele irresistível. E aí termina o livro, ele irresistível comeu todas as mulheres. Eu falei, mas que merda é essa? Não é por isso, mas é porque que eu estou dizendo você precisa escrever a partir da falta. Assim, para a literatura não faz sentido, tudo é lindo. Isso não é literatura. Você precisa de a falta, e a falta você só vai trazer para o livro se você olhar para a falta em você. Se você não é capaz de olhar para a falta em você, você vai ter esse tipo de livro. O cara comendo mulheres o livro inteiro, e como ele é bom. Ah, eu sinto muito. Você tem que olhar assim, onde está a dor das mulheres que te disseram não? Da vez que você era criança e a sua mãe disse não para você, que a sua mãe negou o corpo dela para você. Caraca, é ali que você vai encontrar. E não no olha como eu sou bom. Como eu sou bom, você não precisa escrever, você fala para seus amigos, tomando chopp, né? Mas é esse ponto para você acessar o outro, para que outra pessoa possa ler aquilo e dizer, eu também senti isso. Então é dali que eu acho que surge a literatura com L maiúsculo, digamos assim. Primeiro que eu acho que a gente começa a escrever um livro quando você nasce. Que é meio assim, o livro ele é o resultado da sua vida, de quem você é. Então é claro que as coisas vão... Você começa a pensar naquilo muito antes. As ideias, elas, e de uma forma às vezes inconsciente, tá? Você já está pensando naquilo. E aí o que acontece? O romance, aí eu falo em termos de técnica, eu acho que o romance você tem que escrever ele o mais rápido possível. Para você não perder a voz do personagem, para você não perder a história. Então eu sempre faço uma primeira versão dessa história, que durou 2 anos. Aí quando eu terminei, aí claro, não, durou 1 ano e meio. E aí eu comecei a trabalhar o texto. Eu não penso tanto nos detalhes do texto. Quando a história está pronta, aí eu vou olhar a linguagem. Aí eu vou ver, isso daqui... Eu leio muito em voz alta, porque para mim a sonoridade é muito importante. Para mim é como música. Então, por exemplo, se aquilo não soa bem, eu sou capaz de... A palavra era maravilhosa, mas eu tiro porque não está soando bem. É como música, que você tem movimentos ali, né? Então eu vou ler muito em voz alta, eu vou ver se aquilo funciona, se aquela é a melhor palavra. Às vezes eu não estou dizendo bem. Então, essa parte da revisão é isso. Claro, tem a parte gramatical, mas é o de menos. Quer dizer, o que eu estou olhando é para a linguagem. A história já está ali. Às vezes eu faço uma mudança ou outra, mas é uma coisa, um trabalho de linguagem mesmo. Bom, então vamos encerrar. Queria agradecer todo mundo, Carola, Mariana e Carol e equipe, pela chance da gente bater esse papo, que eu acho que foi bem bacana, né?
Legal, gente.